Olá, eu sou a Gislaine Rossi. Hoje estou aqui para conversar com uma pessoa ilustre da querida área de comércio exterior, Milton Gatto. Muito obrigada aí por aceitar o convite, pelo seu tempo, disponibilidade de estar aqui conversando, compartilhando um pouco de informação e conhecimento aí relevante para os nossos colegas de profissão. O Milton, que muitos já devem saber, é consultor, é professor e é muito mais aí nessa área de comércio exterior. Mas eu gosto de dizer sempre, Milton, que assim, nada melhor do que a pessoa para falar sobre ela mesma, não é verdade? Então, passo a palavra, por favor, se apresente aí um pouquinho mais melhor, mais profundo, né, para que as pessoas que ainda não têm a oportunidade de conhecer você tão bem possam saber um pouquinho quem é o Milton, né, a sua trajetória, o que que você gostaria de compartilhar aqui para nós. Por favor, e muito obrigada, né, claro, pelo seu tempo e sua atenção em estar aqui. Eu que te agradeço a oportunidade, Gislaine. Muito obrigado aí de estar podendo falar um pouco aqui para o seu público, né? Muito obrigado Legal. mesmo. Eu trabalho na área de comércio exterior, eu tenho algumas atividades, né? Primeiro, eu sou consultor da área de comércio exterior. Eu tenho, assim, como minha atividade profissional principal, eu sou coordenador da área aduaneira consultiva do escritório Finoc Ustra, Sociedade de Advogados, Tá. um escritório que ele está estabelecido na cidade de Campinas. Ok. Conta com mais de 300 colaboradores Ó, hoje, bastante. e ali eu sou o coordenador, né, da área aduaneira consultiva, tá? Ok. Então ali eu atendo clientes de portes e segmentos bastante variados, né? Uhum. Desde a consultoria propriamente dito, vamos assim dizer, aplicação de legislação e tudo mais, até a implementação de projetos como drawback, Uhum. ex-tarifário, classificação fiscal, agora com o catálogo de produtos, né? Sim. Então, assim, a gente tem toda uma equipe voltada para isso. Sou Tá. professor também, né? Tenho aí a satisfação, aí o prazer enorme de dar aula em algumas universidades, como a Unicamp, né? Na Unicamp eu já estou Legal. mais de 20 anos Ó, lecionando que em legal. MBA para comércio exterior, né? Legal. E também eu sou instrutor de algumas instituições, né? Como a Bimac, Sindipeça, Ciesp, sempre falando ali alguns cursos rápidos, né? Coisa de 8 horas, tal, sobre um tema em específico, né? Legal. Então essa é a minha trajetória, eu já estou no comércio exterior. Esse ano Hum. eu completei 40 anos na área de Uau. comércio exterior. Eu tive, então, a satisfação, até antes de começar a faculdade, né, eu já trabalhava na área, já trabalhava com exportações, que é o que me levou para essa área, né, que eu Aham. brinco com todo mundo, né, Hum. ali com 16, 17 anos, eu jurava que eu ia ser engenheiro eletrônico, né, e aí um dia Hum. trabalhava na empresa, a empresa começou a exportar máquinas e equipamentos para o Uruguai, eu falei, mas o que que é isso, né? É. Máquina, equipamento para outro país, né? É um garoto totalmente alienado ali, mal Sim. sabia que existia vida inteligente fora do local ali onde eu trabalhava, quem dera trabalhar com outros países, né? E aquilo caiu Aham. que nem um raio, eu falei, pô, isso aqui é legal. É. E nunca mais eu saí da área, né? Já Legal. trabalhei em grandes indústrias, em grandes consultorias, e aí já se vão 40 anos aí Tempo passa, trabalhando com né? comércio exterior. Que Passa. bacana. Então, você trocou a bola pelo, pelo comércio exterior. Então, Milton, eu estava falando assim que eu também comecei cedo, né? Era comum, né, a gente começar a Sim, trabalhar, tanto que eu também comecei a trabalhar na área de comércio exterior antes da faculdade, comecei com 14 para 15 anos, né, a trabalhar, com 15 anos eu estava na área de comércio exterior. E aí depois que a gente ia fazer faculdade, né, que a gente ia sim, estudar, é exatamente. muito bacana, né? Então, às vezes a gente olha, né, toda uma trajetória e eu acredito que hoje, né, a gente dessa geração conseguiu vivenciar muita coisa, muitas fases do comércio exterior, Ah, né? Não, bastante, assim, é bastante. incontável as histórias, né, e os aprendizados e as experiências, né? E aí é um bichinho, né, que pica a gente. Eu falo que é um bichinho que pica ali que, É, né, entra no sangue e não exatamente, sai mais, né? exatamente. Muito bom. Então, sua trajetória,
Mas assim, hoje ela tem essa parte mais de consultoria, de, né, de lecionar, mas você teve também à frente, assim, das operações de comércio exterior, Sim, sim? Uhum. sim. Nesses 40 anos eu trabalhei em indústrias, né? Em Tá, metalúrgicas, indústrias químicas, ah, multinacionais, né? legal. Onde Aham. ou eu estava fazendo, liderando ali o processo de exportação ou de importação, ou às vezes Tá, até ambos. Ou às tá. vezes até ambos, né? Que é o que Aham. é legal, né? O que Sim. contribuiu para a nossa formação, Ah. você poder ver um pouco de tudo e não ficar focado somente em um tema dentro dessa área, né? Legal. Às vezes a Isso gente até eu achei legal. especializa, né? Mas você tem essa visão Isso. macro, tem a visão macro de como as Sim. coisas acontecem, de como tudo funciona. Ah, agora, de tudo isso, o que eu mais gosto é o segmento tal. Vou seguir, vou me especializar nisso. Mas não deixa de ter essa visão mais ampla, né? Que é importante, inclusive, se você leciona, e aí você tem um título que você mais leciona, ou como que funciona, esses Não, treinamentos. não, tá meio que dividido, meio que equalizado, né? Tá. É, as aulas na universidade a cada ano, né? Então, se Tá, você tem lá aproximadamente 14 a 16 encontros, né? tá, Por ano. Então, são dias, né? Diretos. sim, É, E no profissional, não. No aspecto profissional é todo dia, né? O tá, escritório onde eu trabalho ele tem um regime híbrido, mas assim, hoje, por exemplo, eu estou de home office, né? uhum, Mas às vezes a gente tem que estar um dia no escritório, mas presencial, às vezes você tem que ir mais de um dia, né? Então, tá, assim, hoje está meio que equilibrado. Dá uhum, para conciliar tudo isso daí, né? legal, A questão aqui dessas ferramentas, né, que a gente está usando aqui, o Zoom, Teams e tal, uhum, ajudam bastante, né? Ainda bem. aproximou muito, sim, Muito, muito, muito bom. muito. Legal, e tem assim, um tema hoje mais específico que você aborda, que você trata, por exemplo, quando as empresas né, vão para essa parte mais da consultoria. O que que é essa consultoria? É de uma forma geral? É de algo mais específico? Para, né, poder entender um pouquinho melhor aí esse seu trabalho hoje. Depende, tá? Depende, mas o que a gente vê naquilo que eu vivencio, é muito mais voltado à questão tributária, Mais tá? Então, assim, tributário. Uhum, sim, é uma questão, uma oportunidade de uhum. você ter alguma, eu não gosto da palavra vantagem, né? Redução, alguma Uma redução, redução, algum melhoria, benefício, né? benefício. Nesse Uhum. aspecto você tem, então, ex-tarifário, Certo. drawback já voltado para exportação, né? Mas você Tá. tem também aí a oportunidade e tal. E aí acaba abrangendo um pouco de tudo, né? Uhum. É a questão tributária, mas também entra a questão operacional, questão administrativa, entra tudo, né? É o que a gente tem percebido mais, é o que eu tenho trabalhado bastante. Hoje, né, hoje eu estou afastado, por exemplo, de negociações. Já fiz muito Tá. negociação com outros países, outros, né, clientes, ou às vezes fornecedores, tal. Não, Uhum. isso aí hoje quem faz é o meu cliente, né? É o meu Entendi. cliente que ele que está à frente de uma venda, à frente de uma compra. Eu estou mais hoje bastidores, né? Exatamente vendo essa questão, aspecto tributário, que é onde vai impactar mesmo, Uhum. principalmente na importação, né? Tá, entendi. E eu vejo muito assim, o que eu consigo acompanhar, né, que eu acompanho, eu vejo você bastante à frente falando bastante sobre a questão do drawback, né? Então, para a gente entrar Uhum. num tema, o que que você acredita assim que é importante compartilhar e falar para os profissionais de comércio exterior? Sobre a questão do drawback, né? Vamos supor, quem não conhece, não tem às vezes uma experiência mais profunda de como funciona, né? O que que é um aspecto assim importante, relevante de ser comentado sobre o drawback que você poderia compartilhar aqui conosco? Olha, Gislaine, o tema ele é extremamente interessante, tá? E eu gostaria de Tá. abordar esse tema da seguinte forma. Hum. Eu trabalho drawback direto para os meus clientes, a gente faz a implementação do drawback para a empresa, né? Uhum. E aí é que vem um ponto que eu percebo no mercado.
Por que que o consultor ele está à frente desse tipo de trabalho? Eu, por exemplo, tá? Uhum. Porque você vê, pelo lado da empresa, existem alguns fatores que não a permitem, vamos assim dizer, conduzir esse processo. Tá. Falta de conhecimento na legislação, tá? Tem Uhum. muito disso, então eu vejo várias empresas se negando terminantemente a usar um processo desse, porque não, eu não conheço a legislação, eu não Uhum. quero, eu não quero me expor perante Receita Federal, por exemplo. Sim. Alguns deles não têm o que eu chamo de braço para fazer, não tem equipe Tá. para fazer, porque isso aí demanda um certo tempo, Sim. seja na modalidade de suspensão, seja na modalidade de isenção, né? Uhum. Tem todo um trabalho a ser Sim. feito, tá? E Tá. também tem o quesito tempo, né? Tá. O quesito tempo que eu acho assim um dos piores, porque sabe, nunca tem tempo. E aí as coisas vêm assim, nossa, mas tem que fazer agora, tem Uhum. que implementar, porque a mercadoria já vai embarcar e assim por Uhum. diante. Isso é o que eu vejo, assim, em relação ao drawback. Tá. Então, por outro lado, e aí tentando responder aquilo que você perguntou, o que que seria necessário? Estudar a legislação. Tá. Uma tônica que eu vejo, eu trabalho muito com indústrias, tá? E eu vejo, claro, a indústria tem ali as suas preocupações, metas, performance, KPIs e tudo mais, e essencialmente, tá, mercadoria liberada. E convenhamos, eu também concordo que é um pouco difícil para aquele profissional ele Uhum. parar no ambiente de trabalho e falar, vou estudar, vou ler. Uhum. Não, é meio difícil. É meio difícil, tá? Então, assim, você tem que fazer uma atividade extra, noturna, Extra. final de semana, Uhum. alguma coisa do Uhum. tipo, tá? Tá. Então, assim, você vê, e aí você gera a outra situação, né? Que é exatamente em função do desconhecimento da aplicação da legislação, e eu já ouvi isso de cliente, falar, não, eu não vou entrar nesse processo de drawback porque eu não quero pagar multa. Falou, Uhum. não, mas peraí, multa é uma É. consequência quando você faz alguma coisa errada. Se Sim. você fizer É. certo, não tem multa. Não, É. não, não, mas eu não quero, eu já tive uma experiência. E aí essa experiência dele não foi nada legal, tá? Tá. Porque não tinha conhecimento, não tinha tempo, Uhum. não tinha força Sim. de trabalho Não se necessária, capacitou, né, para fazer não se aquilo. capacitou, Né? né? Uhum. O que eu vejo, né, nesse aspecto, né, o drawback é uma tremenda de uma ferramenta, tremenda de Sim. uma ferramenta. Ele basicamente ele não tem restrições. Ele serve para empresas de portes e segmentos bastante variados, né? E se Uhum. você vê a utilidade dele no mercado, assim, é pouca, sabe? Sim. Tinha que ter muito mais gente utilizando esses recursos do que tem hoje, né? Eu É. conheço empresas que são extremamente hábeis nesse aspecto. Eu Uhum. já tive a oportunidade de trabalhar com empresas que tinha mais de 100, 150 atos concessórios por ano. É Uau. uma, É. uma coisa assim. Ele falou, vamos Sim. aproveitar tudo que nós temos direito e tal. E eu Uhum. conheço outras empresas que têm ali um ato concessório e está meio patinando, não entende, Uhum. inclusive já com ato concessório deferido, não entende muito bem a aplicação Uhum. do drawback, né? Aí a consequência é aquela que a gente já conhece. Aí é multa mesmo, né? É Sim. multa por descumprimento, multa por prazo, multa de todo Sim. tipo, Claro. né? Aí vem a penalidade. Mas por quê? Porque você não fez a coisa certa. É a É, questão da capacitação, até né? antes do início, vamos dizer assim, porque tem Até coisas que antes do início. você, né, precisa se programar, se planejar, se estruturar. Agora, vamos dizer assim, né? Porque às vezes parece que a coisa é muito complexa e as pessoas fogem. Agora, não vou ter todo esse trabalho, eu não vou ter todo esse custo porque não traz um benefício. Eu acredito que o benefício é muito maior do que qualquer investimento que você faça, não é? Não, não, como não traz benefício? Traz É, muito né? benefício. Sim, Gente, a aplicação do drawback, a gente está falando do quê? A aplicação de ordem tributária. sim, Você aplicando o drawback, se é, por exemplo, uma modalidade de suspensão que abrange operações futuras, né? Operação que você ainda sim, vai fazer, vai fazer. tá? Uhum. Você tem de imediato a aplicação no seu fluxo de caixa. É Hum, imediato, tá? sim. Você não vai pagar imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e ICMS. Uhum. Ah, mas tem que industrializar para exportar. Mas é claro, esse é o objetivo do drawback, Sim. né? Se É. você aplica um drawback e isenção, o que que você vai fazer? Você vai recuperar o seu passado,
né? Você vai correr atrás de oportunidades que já foram realizadas, né? Que você Uhum. exportou bens, que consumiram ali matérias-primas e insumos Importados. tributados, Uhum. né? Tributado tanto Tanto, importado quanto quanto adquirido no nacional. mercado Uhum. local, Uhum. nacional, e você Sim. vai correr atrás da oportunidade. Então, assim, tem um nossa, o benefício é muito grande. Ah, Uhum. mas é burocrático e tal. Sim, tem a sua burocracia, tem a sua complexidade, tem que provar tudo o que ocorreu, tem que levantar documento, tem que prestar satisfações, né? Tem que Uhum. cumprir as regras do jogo. Mas o Sim. benefício é muito grande, sim, É. sem dúvida nenhuma. É. E como tudo no comércio exterior, né? Porque o comércio exterior ainda é uma área super burocrática, embora tenha, né, Sim, estejamos evoluindo, mas ainda é uma área burocrática. Então, na verdade, se você está nela, você tem que entender que você precisa saber e saber bem o que você está fazendo, precisa se aprofundar, né? Conhecer, saber de legislação, porque assim, eu percebo que muitas vezes existe um receio por conta do desconhecido, né? A sim. pessoa simplesmente tem aquela ideia superficial, não se aprofunda, não procura entender como funciona, já coloca muitas vezes a dificuldade na frente, antes mesmo de procurar saber como é que funciona mais a fundo, e perde muitas vezes grandes oportunidades. Daí fica lá no escritório, né, debatendo lá, brigando, chorando por às vezes US$ 100 ali de redução no frete, para Exatamente. poder reduzir custo, quando tem às vezes uma oportunidade, uma janela muito maior e não vai atrás e não procura conhecer, né? Isso tem uma origem, tá, Hum, Gislaine? Isso tem uma origem, tá? legal. Grande parte das instituições de ensino, das faculdades, né, de Hum, comércio exterior, não ensinam drawback. é, O profissional sai formado sem. Ah, eu ouvi falar, mas sim. ele não teve aplicação prática. Existem sim algumas universidades com ótimos professores ministrando, né, esse treinamento. Eu chego ao fato de entrar em questões do dia a dia. Ó, vai pegar aqui, vai ter problema ali, cuidado com isso. Eu Aham. passo aquilo No que eu detalhe. faço no Uhum, detalhe, tá? Então, uhum. assim, você tem uma origem. E do outro lado, o negócio que você falou que é extremamente importante. No comércio exterior, tem lei, né? Eu costumo dizer que tem lei para tudo, né? Entenda como lei: É. decreto, resolução, Sim, portaria, instrução normativa, ato declaratório. sim, Aí tem uma infinidade de sim, dispositivos legais, sim, né? Uma infinidade. sim. Agora, eu sempre procuro começar o curso que um treinamento que eu estou fazendo, apresentando 5 legislações que eu falo, olha, você como profissional de comércio exterior, você não pode desconhecer isso aqui. É o regulamento aduaneiro, que é o É, decreto 6759. sim. Na importação, você tem a resolução 249, que fala de questão administrativa, licença de importação, e a instrução normativa 680, que fala do despacho aduaneiro de importação. Do Sim. outro lado, a resolução 19, que fala do tratamento administrativo sobre exportação, e a instrução normativa 1702, que fala do despacho aduaneiro de exportação. Uhum. Esses 5 você tem que saber. É base, É a né? É o que eu base, te é falei, a é base. base. E É. assim, a legislação, ela vai, uma coisa é um emaranhado, né? Você começa num parágrafo, uma coisa te leva para outra, mas Ah, você tem que sim, ter essa base que sim. vai te dar esse caminho, né? Que É o vai que eu te dar falo. essa orientação. É o que eu sempre falo, você vai começar a estudar essa legislação. Ah, se você pegar a própria legislação sobre drawback, que finalmente, depois de muitos anos, né, hoje nós temos um único dispositivo legal, que é a Uhum, Portaria 44, que fala sobre drawback, é só uma. Antigamente era uma colcha de retalhos aquilo. O governo fez um excelente trabalho conjugando tudo aquilo e falou, olha, agora é a Portaria 44, né? Mas sim, a partir do momento que você vai se adentrando a essas legislações básicas, você vai ser apresentado a outras legislações de suporte ou uhum, outras que fazem, que são importantes para aquele assunto. Você vai isso. ver alguma coisa relacionada com o radar, né, que é a Uhum, IN 1984, aí você é, vê alguma coisa relacionada à classificação fiscal, à é, questão de ordem cambial e por aí é. vai. Isso é Isso. normal. É isso. E tem que ter o interesse, eu falo assim, de se aprofundar, de conhecer, Ah, de tem que ter. entender, Tem que né? ter. De Que é o estudar. que é o que a gente faz, né, Gislaine? A gente, Sim, antes de tudo, é um estudioso, é. né? Eu, pelo menos,
né, para quem me conhece e tal, nas redes sociais e tal, o meu dia começa uma xícara de café e Diário Oficial da União. Não tem Não jeito. tem como ser Ah, mas diferente. é chato de ler. É É, chato pra caramba, mas é, se eu não leio aquilo, eu é, fico desatualizado. isso, Tudo sai ali, é publicado ali no Diário Oficial. É sim. decreto, é portaria, instrução normativa e por Uhum, aí vai, uhum. né? É, e Então a você gente, pega antes de o mais. hábito, né? Sim, Você sim, pega eu o já faço hábito de isso. fazer aquilo. Eu já faço isso há muitos anos e eu É, faço logo cedo, né? Por quê? Porque muitas vezes sai alguma coisa no diário, passa a valer a partir da data de publicação. Já está valendo. já tá Você chegou no valendo. escritório 9 horas, você já está atrasado. Já, Fala, nossa, já está valendo isso aqui, já está já. valendo, é hoje, É né? agora. É agora, É, exatamente. muito bom. Exatamente. Muito bom. E como que as pessoas te encontram, Milton? Como que é a forma mais fácil aí de te encontrar, Ah, de se comunicar com você, ou se quiser te contratar, os teus serviços, enfim, o que que você diz? bom, eu hoje nas redes sociais, né, eu procuro ser bastante ativo, né, e eu uso as redes sociais mais com um apelo profissional mesmo, né, Legal, é, tanto no Instagram, que é Milton Underline Gato, né, então tá? ali eu publico muita coisa, e no LinkedIn, né, no Legal. LinkedIn também todos os dias eu estou publicando, eu, como eu te falei, todo dia de manhã eu faço o estudo, né, aquilo que é Uhum, publicado no Diário Oficial da União. E a minha forma de estudo é anotar, essa tá. instrução, essa portaria e tal. Depois que aquilo está anotado, por que não distribuir isso? Então eu faço um Isso. clipping, eu faço uma newsletter que eu Tá. distribuo em grupos de WhatsApp, e-mail, Legal. no próprio LinkedIn, né? Tá. Hoje esse material já alcança mais de 15 mil pessoas. Que Se eu legal. contar assim com LinkedIn, os grupos de Hum, WhatsApp e hum, mais o Instagram, que né? legal. Então assim, as redes sociais ajudam bastante, né, Sim, Gislaine, a isso divulgar ajuda. tal. E É, eu sempre prezei por isso, né? é, Vincular meu nome com a área de comércio exterior. Então, legal. eu me exponho, eu dou aula, eu dou treinamento, eu faço Tá. treinamentos é, específicos para algumas empresas, né, Sim, acaba me contratando, tal. Então, eu legal, sempre bacana. procuro estar ativo aí nas redes sociais nesse aspecto. Legal, então as pessoas te encontram, tanto pessoa jurídica, que pode contar aí com, né, os seus Sim, serviços, quanto a sim, pessoa sim, física também, que pode chegar até você através desses cursos, desses treinamentos e desses contatos nas redes sociais. E sim, assim, né, procurar, eu falo assim, o pessoal tem que procurar a informação boa, né? É ir atrás da informação que é boa, de fonte confiável, para criar essa base, essa estrutura sólida, porque a gente hoje é uma avalanche de informação e de desinformação também, né? Que se a gente não tomar é, cuidado, é. a Sabe, desinformação hoje está em alta, né? Tem que sabe tomar que eu muito falo? cuidado. Exatamente, já me É. permite aqui dizer um negócio. Claro, Você sabe pode. que todo brasileiro, né? Todo brasileiro ele é médico, né? Porque ele É, entende de tudo, de medicina, de mecânica, ele é, entende de tudo de carro, é, de futebol, é, né? é, E também de comércio exterior, é. né? Então assim, você vê Toma uma cuidado. avalanche, você vê É, uma avalanche de é. coisas, Chega a ser né? muita coisa muito irresponsável até, né? Tem que Olha, tomar eu um já vi cuidado. coisas assim em redes sociais, tipo próprio Instagram, tá? Hum, Pessoal, assim, não, que eu viajo o mundo inteiro, então você faz isso, faz aquilo. Nossa, eu já vi cada coisa que eu. É que aquela coisa, né, hum. Gislaine? Eu prezo muito pela minha paz, né? Sim, Então, assim, eu às vezes até comunico a pessoa, falo, olha, isso que você está escrevendo, desculpa, não tem nada a é, ver, é. tá? Do que Cuidado. me expor na rede social, colocar lá em Claro, comentário, porque aí você claro. é Sim, apedrejado, não precisa. linchado, né? Isso aí É. eu não faço Eu também e não. não quero que façam comigo. Então, Isso. muitas vezes, e eu já fiz várias vezes, eu chamo a Sim, pessoa no LinkedIn, mensagem direta, no isso. Instagram, mensagem direta, ó, isso aqui não É. tá legal.
Não é é, isso. Se você quiser, eu até te ajudo, mas não é isso daí, né? isso, Porque é ótimo. isso, muita desinformação, Gislaine. Isso, tá? Muita Se tomar um desinformação. cuidado. Então, fica lá no canal do Milton que não tem erro. Eu espero que não. Infor- Mas eu Eu tenho espero que certeza que não. se você se equivocar, você próprio vai lá e vai se retratar, não é? Ah, É eu porque sou o é primeiro, isso, né? isso, né? Sou É o a primeiro, tem que credibilidade ser. acima de qualquer coisa, não é isso? Até porque a gente trata com legislação, e o que eu estou falando com É, você hoje, amanhã pode ter já alterado, sim, né? Tem muita sim, gente que fala, não, eu vou gravar. Fala, ó, por mim, você quer gravar o treinamento? Beleza, só que é o seguinte, daqui é, 30 dias, talvez isso aqui já não vale já mais está nada. ultrapassado, tomar Já está cuidado. ultrapassado, né? Isso, Então, é aquela questão de atualização, né? De ficar sim, estudando, né? sim, Principalmente nessa quesito que a gente está falando aqui, que é o drawback, tá. tá? O drawback é um incentivo para exportação, ele é bem interessante, ele tem um aspecto, um apelo tributário que vai influenciar diretamente no seu fluxo de caixa, é um negócio bacana, eu sou fã do drawback, tá? Tá. E fico assim meio chateado quando as empresas falam, não, não, melhor não. Mas melhor por Uhum. quê? É, Porque desconhece, é, porque não tem é tempo, a ignorância no sentido da palavra, né? Do a desconhecido. ignorância, é o É. desconhecido. Isso, Exatamente. né? Então Exatamente é isso. isso. Ó. Não sejam mais, não tenham drawback mais por desconhecido. Agora já tem aí um caminho, uma fonte confiável que pode ajudar você, profissional, a sua empresa, a realmente ter um ganho efetivo nas operações de comércio exterior. É uma excelente via para se pensar, para se avaliar, para trazer benefícios reais para a empresa, né? Em vez de ficar Sem batendo dúvida. cabeça, vai num caminho que É o que você realmente falou, né? é Economiza seguro. 100 É, dólares no frete e acaba isso, pagando é, um caminhão de imposto indevido. isso, Indevido no sentido de que, eventualmente, não precisaria ter pago. Não exatamente. é É, nada ilícito, de é, jeito nenhum que a gente vai vir aqui falar, fazer alguma coisa ilícita. Não, é, ao contrário, totalmente lícito, né? é. Totalmente. Exatamente. É que nem, por exemplo, o EA também, né? Quando você está ali pleiteando para o EA, as empresas têm muitas vezes a restrição por conta disso, né? Ah, porque Sim, traz custo, porque é um processo burocrático, porque eu vou ter que movimentar a empresa inteira, né? E pôr uma equipe disponível vai. para fazer, para trabalhar com isso, para implementar, e é custo, e custa caro. Mas e o ganho que você vai ter depois com isso implementado? É aquilo, Né? Gislaine. O É, benefício que isso vai trazer para sua empresa de diversas formas, né? sim. Enfim, É que aí também, né? Esse é outro assunto que aí eu vou ousar a dizer da seguinte forma, tá? é. Existe uma certa miopia sobre o assunto, né? Uhum. Porque o OEA é você estar o quê? Compliance. Compliance, É você estar com a casa em basicamente. ordem. É. A casa está em ordem. E aí sim, você tendo casa em ordem, é aquilo que a própria Receita fala, é um parceiro da Receita Federal, Isso. né? Só que, mas é consultor, tem que pagar É, honorário, é é, burocrático, é, muita gente pensa que é uma habilitação, não é, uma uma certificação, é diferente, certificação de que você está né? conforme. Então, Uhum. assim, exatamente. Ou seguro, né? Na Que já não segurança, é, que já não é nada do que já não deveria estar fazendo, que não é nada do que já deveria estar fazendo. não é? Exatamente isso. Ali é só o diploma, vamos dizer assim, né? Certificando isso, mas já é o que É, deveria estar sendo feito. Aí faz uma sim, sem continha dúvida. de padaria lá no papel de pão, o custo do investimentos versus o working capital, só aí você já tira uma base do quanto você Não, ganha, né? é só Só você por aí. pegar o que a gente chama de boas práticas de comércio exterior. É só você pegar as empresas que já são habilitadas desde o programa anterior, que era o Linha Azul, lá de Sim, 95, se não me falha a memória, acho que até antes, é, que nunca mais saíram, né? Brigam isso. todos os dias, não, Uhum, vamos revalidar, tal. Nesse momento recertificar. eu estou fazendo auditoria de uma empresa Uhum, exatamente para revalidar o seu processo OEA, olha lá. né? Porque você tem tempos em tempos, você tem que Sim, revalidar, né? sim, é. Não é só ter, né? Também tem que ter essa consciência. Você não vai tirar a certificação, agora eu tirei, tá ótimo. Não, é manter. Mais Sabe difícil o que vai até do que acontecer com tirar esse é pessoal? manter, né? Sabe o que vai acontecer com esse pessoal? Hum, Você vai se deparar um dia aí lendo o Diário Oficial da União, que nem eu faço, 6 horas da manhã, hum. empresa XYZ excluída do programa OEA, É, né? muito triste, né? Putz, é triste, É, muito, muito é, triste, é. muito triste.
né? Muito bom, Milton. Muita coisa aí bacana, né? Que a gente pode estar à frente aí, trabalhar Sim, para sim, ajudar, né? As sem dúvida empresas. nenhuma. Vamos para os Comércio caminhos exterior é, corretos. comércio exterior é uma fonte muito grande de oportunidades. Inesgotável, né? E não é só a venda ou a compra, a Hum, exportação ou a importação. No meio hum, do caminho tem um monte de coisa que dá para ser trabalhado, né? legal. Isso aí. Muito bem. Bom, poderíamos ficar aqui horas conversando, mas a gente tem que finalizar, infelizmente. Mais uma vez, obrigada aí pela sua presença, pela Que nada, eu que participação. agradeço. Ó, gratidão, muito, muito sucesso para você. Muito obrigado, eu que agradeço. Espero que essas poucas palavras aí possam chegar aí na nossa audiência de forma legal, né? Vai E se sim, não chegar, vai chegar. entre em contato com a gente, né? Isso Comigo, com a aí. Gislaine. Normal, A gente, tranquilo, estamos aí para ajudar. Sigamos juntos. com Um certeza. abraço. Outra. Tchau, tchau.